Antes de entrarmos no vídeo aí falando sobre a história de Bauru, nós vamos falar de uma empresa que está apoiando esse projeto, que está ajudando a resgatar essa história, a nossa memória, a nossa dignidade, a nossa identidade. Essa empresa é a Madeireira Santa Ana. Faça uma visita a ela e conheça maiores detalhes no vídeo que a gente vai estar apresentando. E logo depois nós vamos estar falando sobre a história de Bauru. Visite a Madeireira Santa Ana. E agora, após essa breve apresentação que fizemos sobre a Madeireira Santa Ana, que resgata a nossa história, que apoia esse projeto, vamos falar da Madeireira Santa Ana mais detalhadamente. A Madeireira Santa Ana existe em Bauru desde 1961, portanto ela faz parte da história de Bauru e região. E durante todo esse período ela vem atendendo e fornecendo para a construção civil materiais de qualidade, com entregas pontuais para Bauru e toda a região. A Madeireira Santa Ana está localizada na Rua Bahia 336, na Vila Cardia. O telefone é 1432234020 e 14996629970 e 14996269251. A Madeireira Santa Ana oferece madeiras de qualidade para você do início ao fim da sua obra. Lá você vai receber aquela atenção especial e aquele atendimento que todo cliente merece. Lá você vai encontrar desde madeiras brutas e aparelhadas e também para acabamento, como portas, batentes, além de vários tipos de telhas e acessórios. Vamos repetir novamente o endereço, que é na Rua Bahia 336, na Vila Cardia, e os telefones são 1432234020 e 14996629970 e 14996269251. A Madeireira Santa Ana, ela é a solução para a sua construção. Faça uma visita à Madeireira Santa Ana e comprove. Madeireira Santa Ana também está ajudando a construir a história de Bauru e região. Madeireira Santa Ana. Bauru tem uma história interessante, Bauru tem uma história muito bonita. Não só Bauru, como toda a região de Bauru, onde nós temos desenvolvido esse resgate da história, a gente tem assim descoberto que a história brasileira realmente precisa ser recontada. Ela precisa ser apresentada para o povo, né? Porque a nossa história é uma história muito bonita, uma história rica, de uma preciosidade assim que nós temos que dar valor. Nós vamos ter, cada vez que nós falarmos sobre a nossa história, parece que a gente encontra motivos para gostar mais ainda do nosso país, da nossa região, da nossa cidade. Então, vamos estar sempre prestigiando a nossa história, a nossa cultura. E vamos dar continuidade aqui falando sobre a história de Bauru. No dia 16 de julho de 1940, teve aqui uma inauguração do empreendimento que foi assim levado em consideração. Tinha foto, foi apresentado ali no alto da cidade uma área que foi ocupada pela prefeitura municipal, bem à frente do antigo BAC, Bauru Atlético Clube. Ali ergueu ali umas instalações ali de madeira, né, com estantes, e foram apresentados ali estantes, montantes de várias empresas bauruenses na época, né, daquela localidade lá. E foi ali naquele espaço ali foi montado até um cassino onde as pessoas jogavam roleta, baracá, etc, né? Teve shows artísticos e vieram assim na época, assim, tinha aqueles cantores de rádio, né, da rádio da época lá, e eles vinham ali, se apresentaram, né? Tinha um restaurante lá também, que estava naquele momento lá, um restaurante de categoria internacional. Isso daí, os historiadores têm falado sobre isso daí, né? A gente não pode esquecer que tinha um parque de diversão, eles falavam também que tinha um parque de diversão que era muito moderno para aquela época. E assim ficou essa apresentação ali por mais ou menos 90 dias. E a população bauruense se deliciou com aquilo lá. E aconteciam também nos clubes, né, da cidade, naquela época, e em outras localidades ali. É bom dizer que tinham vários anos, foi bastante assim
prestigiado por toda a comunidade bauruense, né? Tratava-se da Corrida da Fogueira, que era organizada pelo Correio do Noroeste, do jornalista José Fernandes e o esportista Nelson Miranda. Olha como a história é interessante, bacana, né? E no dia 11 de julho de 1941, aconteceu essa competição pela primeira vez. E quem venceu foi o atleta Jefferson Teles Alves. E no dia 13 de janeiro de 1942, faleceu Domiciano Silva. Domiciano Silva foi importante, uma das pessoas muito importantes no cenário bauruense, da política bauruense, né? Ele teve uma vida política bem intensa, ele foi prefeito, foi fundador dos primeiros jornais que surgiram aqui em Bauru, teve uma vida assim bastante movimentada. E antes de chegar em Bauru, ele veio e desenvolveu suas atividades profissionais no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, Minas Gerais e em Espírito Santo da Fortaleza. Era o antigo nome da cidade de Bauru. Então ele teve muita importância no cenário bauruense. E no dia 9 de março de 1942, os bauruenses eles tiveram aqui o nosso aeroclube. E aí veio para cá no campo, o pessoal recebeu o certificado da reserva aérea. Entre eles o destaque estava para um grupo de brasileiros aqui que recebeu esse destaque aí, que era o Mário, entre eles estavam Mário Trabatini, Silvio Franciscato, Nassib Salmen, Gilberto Leite Ribeiro, Luiz Gonzaga Bevilacqua, Luiz Ramos Castro, Jorge Pieroni, José Gonçalves de Oliveira, Luiz Juliane, Geraldo Bacelar, Antônio Simonetti, Siqueira, Paulo Gama, Uone Carranca, Paulo Cruz Romão, Arnaldo Dong, Vissoto, Jaime Ramaciotti e Hilário Pereira Guedes. Em 15 de abril de 1942, podemos dizer que foi inaugurada aqui, ou foi registrado na imprensa oficial, com a chegada do primeiro avião de pequeno porte da cidade de Corumbá. Ele estava pilotado pelo bauruense Nassib Salmen. Foi registrado, né, que foi um feito realmente extraordinário na época, né, com a chegada do primeiro avião de pequeno porte à cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, pilotado pelo bauruense Nassib Salmen. Foi uma autêntica façanha aérea para aquele tempo lá, né? A viagem do Rio de Janeiro a Corumbá, uma verdadeira aventura. Ele percorreu 1.600 quilômetros e na cidade corumbaense, né? As pessoas, muitas festas daquele período lá, elas registraram esse acontecimento aí. Agora, nós podemos dizer também que dentro dessas comemorações aí, a respeito, acontecia antigamente, eles faziam grandes festas, né? As inaugurações, por exemplo, aqui em Bauru, quando foi inaugurado o serviço de água de Bauru, no dia 19 de abril de 1942, naquele local lá, onde tinha funcionado o Museu Morgado de Mateus, na Avenida Comendador José da Silva Marta. Então, dentro dessas comemorações do aniversário de Getúlio Vargas, Bauru recebeu a visita do então interventor do Estado de São Paulo, o Dr. Fernando Costa, que veio prestigiar e, na época ali, né, na solenidade, né, o prefeito na época era o Ernesto Monte. E dentro dessas comemorações, assim, em torno da data natalícia, porque se comemorava o aniversário do Getúlio Vargas, né? Do nascimento de Getúlio Vargas. Então teve aqueles festejos, né? E dia 19 de abril de 1942, a inauguração da primeira sede da 6ª circunscrição do Serviço Militar, que foi na Avenida Rodrigues Alves, esquina com a Rua Antônio Alves. Para comandar essa unidade militar veio o coronel Ciro Vidal.
e ele assumiu o cargo no dia 10 de abril de 1942. Agora, a gente pode falar também que em 1942 chegou aqui o Dr. Ulisses Dória. Ele era ainda jovem, né? E ele chegou aqui com uma excelente bagagem jurídica e o que ele veio com muito apreço, tinha interesse, assim, muito interesse por literatura, né? E ele, na sociedade bauruense aqui, em 15 de maio de 1942, fundou o Centro Cultural de Bauru, ao lado de Ernesto Monte, João Maringoni, João Batista Ramos, Antônio Cristino Cabral, João Silveira e Mário Sintra. Dando continuidade, uma das maiores conquistas vamos falar sobre esporte um pouco, né? Do Esporte Clube Noroeste, no futebol, aconteceu em 1943. Foi no dia 10 de novembro de 1943 que o grande campeão do interior, né? Quando foi o grande campeão do interior, por 2 vezes ele enfrentou o Guarani de Campinas no Pacaembu, vencendo o primeiro jogo por 1-0, gol de Fontes, e empatando o segundo sem abertura de contagem, quer dizer, foi 0-0. Então o Noroeste ele se sagrou campeão naquela jornada lá. Então o time lá era escalado assim, dessa forma: o Amélio, Xandu e Irineu, Chocolate, Sérgio e Balbino, Lamônica, Crisanto, Adolfrizes, Cirilo e Fontes. Naquele período lá também, vamos falar do Serviço Centralizado do Interior, da Secretaria da Fazenda. Depois a gente vai falar também da delegacia, a Delegacia Regional Tributária, que hoje que funcionou ali muito tempo, né, num prédio próprio, na Vila Coage, ao lado do fórum, foi instalado em Bauru no dia 18 de janeiro de 1945, funcionando primeiramente ali na rua 1º de agosto, com Antônio Alves. E depois ela foi transferida para o edifício Sampieri, e depois na fundação. Então, na história de Bauru é muito importante. Bauru e região é uma história muito linda, merece ser conhecida, merece ser contada. E nós sempre vamos estar trazendo aqui, né, como uma forma do povo estar conhecendo a história e estar resgatando a sua identidade. Porque o povo que conhece a sua identidade, ele valoriza que conhece a sua história, ele valoriza a sua identidade, ele valoriza a sua memória, valoriza a sua cultura. E um povo que valoriza a sua cultura, nós podemos dizer que é um povo desenvolvido, é um povo que tem qualidade de vida. Valorizar a nossa cultura, o local onde a gente mora, a nossa história, é muito importante, pois ela resgata a nossa cidadania e também resgata a nossa identidade e reforça a nossa cidadania e o povo que tem mais qualidade de vida. Nesse sentido, a gente vai estar sempre trazendo essa discussão aqui.